Irmãos, tudo começa em casa, porque em casa é a nossa base. Você nunca será um grande profissional se em casa você não tiver uma base. Você nunca será um bom crente, um bom seguidor de Jesus se você não tiver uma base em casa. Porque o que te motiva a sair do seu trabalho, o que te motiva a enfrentar as lutas na rua e voltar para sua casa é a base que você tem familiar, é a esposa, é a mulher, é o filho que estão ali te aguardando. E o que motiva você a seguir a Cristo, qual é a base que Cristo te dá para você seguir a Ele? E é justamente isso que queremos transmitir para você. Você quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta à igreja. Quem nasceu primeiro, a igreja ou a família? Família. Quem nasceu primeiro, a igreja ou a família? A família. Quantas famílias nós temos aqui nessa noite? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Agora, olha que coisa interessante, pastor. Nós acabamos de visualizar duas encenações. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Em qual tipo de encenação você se enquadra? Qual tipo de lar as duas encenações te representam aqui nessa noite? Porque é tremendo, pastor. Porque o que motivou aquele homem a estar na presença, a seguir Jesus, foi o encontro que ele teve com Deus. E aí, isso aí eu entro em choque, porque como posso eu entender alguém que teve um encontro verdadeiro com Deus não ser motivado a caminhar com Ele, não ser motivado a estar na igreja, não ser motivado a frequentar os cultos, não ser motivado a orar, não ser motivado a buscar? Como posso eu entender isso? E aí, pastor, isso aqui é lindo, porque ninguém conhece mais a nós do que a presença de Jesus. Porque Jesus olha para aquele homem chega e fala: Senhor, eu quero te seguir. E a Bíblia vai dizer que ele não permitiu. Só que mais acima havia 2.000 demônios que olharam e imploraram: não nos expulse, mas se tu, porém, nos expulsar, permita que nós venhamos a entrar na manada de porcos. A Bíblia vai dizer que Jesus lhes permitiu. Mas como é que Jesus não permite que alguém o siga? E aí Jesus olha para aquele homem e fala assim: não. Fala comigo, pastor. Não. Volta para casa. Porque lá, na sua casa, é a base que Deus construiu para você. Jamais teremos uma igreja forte se não tivermos um lar, uma família forte. Porque é lá que começa. E você viu aqui os dois exemplos. E você precisa trabalhar no seu lar, você precisa trabalhar na sua família, porque essa função Deus delegou ao pai e à mãe. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ali você aprende a amar a Deus de verdade, e você seguir a Deus, não porque só existe esse caminho, não existe outro. Você seguir a Deus por algum interesse, mas você seguir a Deus porque você o conhece e porque verdadeiramente você o ama. Aleluia. Isso te estimula a não errar, a não pecar. A vontade vem, o desejo vem, não tem ninguém vendo, mas você fala: meu Deus, ele não merece isso, porque você aprendeu isso na sua casa. A igreja, ela só vai ajudando você a se fortalecer, aquilo que você aprendeu em casa. E tudo começa na nossa casa, é na sua casa que começa. Ali você aprende, você vê o exemplo do pai, da mãe, ali juntos, buscando ao Senhor, com aquele amor, com aquele temor no coração. E temor não é medo, temor é respeito, temor é você falar: nossa, o meu Deus não merece, ele não merece passar por isso, ele não merece que eu faça isso com ele. Você tem um temor, medo de errar contra ele, não medo de ser castigado, mas medo de entristecê-lo.
na sua casa que tudo começa em casa. Deixa eu fazer uma pergunta, mais uma pergunta para a igreja, pastor. Nós acabamos de mencionar que tudo começa onde, hein? Então, pastor, a gente entende que a igreja é uma extensão da nossa casa. Meu Deus, eu não posso descer? Eu vou descer porque eu me empolguei, eu gostei do negócio. Tudo começa onde? Na nossa casa. Agora, pensa comigo. Vocês já repararam? Muitas das vezes, alguém senta do seu lado, o culto termina, Simone, e alguém encontra com você na rua, saiu, e aí, irmão, como é que foi o culto? Aí alguém falou assim para você: o culto foi tão frio. Olha, o pregador hoje estava tão desanimado. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? A pastora e o pastor aqui, todos esses anos, quantas das vezes de repente eles se depararam com alguém que falou assim: pastor, olha, o que está acontecendo? Parece que nós estamos vivendo um momento de picolé. Ou seja, está tudo muito frio, as coisas não acontecem. Mas espera aí, nós acabamos de mencionar que a igreja é uma extensão da onde? Então eu começo a entender que o culto, ele não se resume a isso aqui. O culto começa onde? Na minha casa. Na minha. Então eu começo a entender que assim como Abraão, a Bíblia vai dizer que ele ia para onde? Para o monte adorar. Só que o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é: eu vou trazer o fogo. Amém ou não? O fogo está comigo, pastor. Aí depois ele fala assim, ó: eu vou trazer a lenha. Amém ou não? Aí ele fala assim: eu vou trazer o cutelo. Aí o filho olha para ele e fala assim: pai, olha, o fogo está aqui. O fogo é a presença do quê? Do Espírito. É a presença de quem? Do Espírito Santo. E a madeira somos nós, o homem que precisa queimar, sim ou não? E o cutelo é o poder da palavra, sim ou não? Então Abraão ele vinha de casa, ele estava indo adorar. Então ele tinha fogo, ele tinha palavra, ele tinha a presença de Deus. Queridos, a igreja é a extensão da minha casa. Se eu não oro em casa, se eu não jejuo em casa, se eu não cuido dos meus filhos, se eu não dou exemplo, os nossos cultos serão mornos, os nossos cultos serão frios, não haverá transformação de vidas, não haverá conversão de almas. Por quê? Porque a minha igreja é o reflexo da minha casa. Meu Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Exemplo, aleluia, glória a Deus. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel e seus 3 amigos foram levados cativo para a Babilônia. E chegando ali, o rei e todo aquele povo estava embrenhado, estava determinado a transformar aqueles jovens em caldeus. Primeiro mudou o nome deles e depois começou a oferecer tantas coisas para eles, ensinamentos. Eles passaram anos e anos aprendendo para depois se servir ao rei. Mas aqueles jovens, eles aprenderam algo em casa. E quando nós aprendemos em casa, nós não esquecemos. Quando nós aprendemos em casa, nós não deixamos para trás, porque nós aprendemos com o nosso pai, nós aprendemos com nossa mãe, com nosso avô, com nossa avó, e eles aprenderam em casa a adorar o Senhor, eles aprenderam em casa a servir o Senhor, eles aprenderam em casa que Deus era o único e que Deus podia fazer todas as coisas. Se Deus permitisse, alguma coisa aconteceria. Se Deus não permitisse, não aconteceria. E ali, com risco de morte, eles decidiram não se dobrar e não adorar aqueles deuses, porque eles tinham uma base em casa. Ali não era a igreja, ali não tinha nenhum sacerdote, é a base que eles aprenderam em casa. E nós precisamos ter essa base e guardar conosco. E a pergunta vem: o que te motiva a estar aqui? Você precisa responder essa pergunta para você. O que te motiva a ser um servo de Deus? O que te motivou a se batizar? O que te motiva a declarar que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus? O que te motiva você a dizer que você vai morar no céu, que você quer que Jesus volta? O que te motiva? Pedro declarou: só tu tens palavra de vida. Mas nós podemos interpretar: só tem você, Senhor. Eu não tenho para onde ir. Eu vou para a igreja porque para onde que eu vou? Não tem outro lugar melhor. Se tivesse, eu iria. Eu vou servir o Senhor porque não tem outro lugar
lugar melhor para eu servir, senão eu iria para servir a outro Deus. Não tem. Será que Deus está sendo na nossa vida a única opção? O que te motiva a estar com esta mulher? O que te motiva a estar com esse marido? O que te motiva a estar nesse emprego? Porque nós sabemos que tudo começa onde, pastor? Começa em casa. Em casa. E o mais interessante, pastor, você já procurou observar? Jesus, ele quando chega para aquele homem, ele diz para ele, volta para casa. Irmãos, família é algo tão tremendo, é algo tão prioridade no reino de Deus. Jesus poderia ter mandado aquele homem para qualquer lugar. Ele poderia ter falado assim, olha, eu vou te enviar lá para Efésios, para você abrir igreja. Ele não já tinha sido transformado, sim ou não? Sim. Só que Jesus sabia que por trás daquele homem havia uma família desesperada, uma família frustrada, uma família cheia de traumas, complexada, pastor, porque aquele homem, ele não nasceu endemoniado. No meio do caminho, ele adquiriu aquele mal. Agora imagina, a Bíblia não diz que ele tinha esposa, mas eu tinha certeza que ele tinha uma mãe. Ele não foi gerado no galho da galinha. Ele tinha uma mãe e com certeza tinha um pai. Sim ou não? Então tinha uma família lá atrás. Jesus sabia disso. Jesus fala para ele assim, olha, você precisa voltar para casa, porque não tem como fazer a minha obra dessa forma. Tem uma família por trás de você. Você precisa voltar para eles e ensinar que você tem que pegar tua esposa de madrugada e precisa orar com ela. Você tem que dar as mãos e não pode dormir sem orar. Você precisa voltar para casa e dizer para sua esposa que quando você brigar com ela, você não tem que dormir no sofá para não dormir com o diabo, não. Você precisa voltar para casa e dizer para os seus filhos, olha, vocês precisam crescer na presença. Os teus filhos precisam olhar para você e enxergar uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, pastor. Glória a Deus. Porque senão, queridos, os nossos cultos serão reflexos daquilo que vivemos em casa. Meu Deus. Os nossos louvores não subirão aos céus. A nossa oração não será ouvida, será interrompida. Eu tive uma experiência essa noite. Não, quarta-feira. Eu estava em casa e de repente olhei para Luana e falei assim, pastor, falei para Luana, vamos orar. Eram 10h30 da noite, nós dobramos os nossos filhos e começamos a orar. Oramos. No meio da oração, a minha mãe me fez uma chamada de vídeo, Edna. E aí quando eu falei, meu Deus, mas na hora da oração, aí a gente tem vontade de dizer, galera, é o diabo, né? É o diabo querendo tirar minha comunhão, me atrapalhar. Não, mas era minha mãe. E aí eu preocupado, a gente tem idoso em casa, você não pode deixar de... Atendi, interrompi a oração. E quando eu estava orando, ela olhou para mim e falou assim, filho, você está orando por mim agora, não tá? E eu falei assim, ué mãe, como é que a senhora sabe? Porque eu estava com uma tristeza muito grande e eu senti como o mal fosse arrancado do meu coração. Aleluia! E eu tenho certeza que meu filho estava orando por mim. Você está me entendendo, queridos? Tudo começa em casa. Quando você ora, o culto incendeia. Quando você ora, Deus revela os dons. Deus te dá tudo. Então, querido, aprenda algo. Tudo vai começar na sua casa. O fogo está com você. A palavra está com você. Os dons estão com você. Então venha para esse lugar. Incendeie esse lugar da presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia. A família Santo Deus, é aleluia! a base de toda a sociedade. A família é a base da criação dos filhos. É na família que nós aprendemos a honra, a moral. É na família que nós aprendemos a lidar com as pessoas lá fora. É na família que vai gerar a base de toda uma vida. É ali na infância que você vai aprender todas as coisas. E a família precisa estar junta. A família precisa estar unida. E hoje nós precisamos fazer uma reflexão sobre nós. Nós precisamos, os maridos perguntar para sua esposa para os seus maridos, os pais perguntando para os filhos perguntando para os pais. E aí, como nós estamos? Aonde nós estamos errando?
família, o que é servir a Deus de verdade. E não adianta servirmos a Deus na igreja e em casa não servirmos aos nossos familiares. Não adianta sermos bonzinhos com todo mundo na rua e em casa nós sermos grossos, ignorantes. Nós precisamos ser em todos os lugares que estejamos. Nós precisamos fazer a nossa vida de forma e dentro da nossa casa nós vamos aprender. E a igreja ela vai fortalecer isso em você. A igreja vai fortalecer isso na sua vida. A igreja vai estar trazendo a palavra e você vai estar vendo. É justamente isso que eu tenho aprendido na minha casa. É justamente isso que meus pais têm me ensinado. A ética, a moral, a temer a Deus, a confiar em Deus. Que errou, irmãos, todos nós estamos sujeitos a errar. O problema não é errar, o problema é nós não reconhecermos que erramos e começarmos a dar desculpas para o erro. Mas nós vamos aprendendo isso na palavra do Senhor. Nós vamos aprendendo isso em casa, porque a família começa a reproduzir a igreja continua na sua casa. E você sai da sua casa, vem para a igreja e você continua vivendo aquilo que você vive na sua casa, você continua refletindo dentro da casa do Senhor. Tudo começa na nossa casa. Nós precisamos hoje parar e começar a refletir. O que eu posso fazer como família para melhorar? O que eu posso fazer como família para criar meus filhos melhores, para dar uma base sólida para eles? O que eu posso fazer como família para abençoar a minha igreja, para nós termos uma igreja forte? Buscando ali ao Senhor, adorando ao Senhor. E a pergunta nesta noite para você: o que te motiva? O que te motiva a vir à casa do Senhor? O que te motiva a dizer não para o pecado? O que te motiva a dizer não para o mundo? É medo? Você não tem outra opção? Ou você serve ao Senhor porque tu reconhece que Ele é o único que merece a tua adoração, que merece a tua honra, o teu louvor e mais ninguém. Você não segue a Ele porque Ele é o único caminho. Você segue a Ele porque tu reconhece que Ele merece tudo isso que você está dando. Aleluia. Tudo começa em casa. Glória é isso que a estamos transmitindo e queremos transmitir para você. Verdade, pastor. Algumas pessoas, não sei se já aconteceu com você, existem pessoas no seio familiar que se sentem muito sozinhas na igreja, pastor. Elas vêm, você olha, às vezes é a esposa que não tem o marido na igreja, às vezes é o filho, o adolescente que busca sozinho. E muitas das vezes essas pessoas olham e falam assim: poxa, pastor, mas eu me sinto tão cansado, porque eu olho para um lado, olho para o outro, eu me sinto sozinha nessa guerra, eu me sinto sozinho. Porque lá, pastor, você não sabe o que acontece dentro da minha casa. Eu moro num quintal que ferve. É bebida, é cachaça, é barulho, são problemas. Eu me sinto só, eu me sinto sozinho. Ei, tudo começa em casa. Mas o mais interessante, pastor, é que Deus trata na sua individualidade. Amém. Olha o que Deus falou, olha o que Jesus falou para aquele homem. Jesus, porém, disse: não permitiu, mas disse, no singular, irmãos, vai para a tua casa. No singular. Ele falou: vai para a tua. Ele disse: você vai para a tua casa. Ele não estava falando no coletivo, ele estava falando no singular, de forma individual. Vai para a tua casa e vai para os teus. Repare que Jesus não falou vai para os meus, como ele costumava falar. Tu me deste, eles são meus. Jesus falou assim: vai para os teus. Mas por que para os teus? Porque a responsabilidade de você que é salvo por sua. A responsabilidade é tua. A responsabilidade é sua. E aí a Bíblia fala o seguinte, ó: e anuncia-lhes. É de
forma muito individual, gente. É face a face. Deus te chama. Deus tem mandado com que nós venhamos voltar para a nossa casa. Existem filhos e esposas que estão gritando dentro de casa. Filhos que estão sofrendo por falta de atenção. A gente não sabe os nossos filhos onde têm andado. Eles estão andando tão conectados, pastor. Estão adoecidos. As nossas esposas têm clamado por atenção. De nossa vida, a gente precisa trazer responsabilizar outras pessoas. A responsabilidade é de cada um de nós. A responsabilidade de orar pelo seu marido é sua, mulher. A responsabilidade de orar pelos seus filhos é sua. A responsabilidade é de cada um de nós. Aleluia. Se a gente menciona, pastor, que tudo começa em casa, a gente não pode atribuir responsabilidade a outros. Ah, não, a culpa é do pastor. Não, a culpa é do ministério. Não, a culpa é do ministério do louvor. Não, a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Somos nós que temos que ir para a linha de frente. Jesus falou: volta para a tua casa. Vai para os teus. Anuncia-lhes. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que ele ouve. Porque o servo obediente, ele ouve. E coloca em prática aquilo que ele ouve. E quando ele ouve, ele volta para casa, pastor. E o testemunho daquele homem converte toda a sua família. Glória. E aquele homem, com a sua família, anuncia o evangelho para 10 cidades. E aí quando você vê esse nome Decápolis, foram 10 cidades que o endemoniado de Gadareno e a sua família ganharam para Jesus. Glória a Porque tudo Deus. começa em casa. Glória a Deus. Aí Aleluia. surge a pergunta, pastor: mas a minha casa não é convertida? O meu pai bebe, a minha mãe fuma, gosta de ouvir pagode o tempo todo, não tem ninguém convertido. Como eu posso viver isso que vocês estão pregando? Como eu posso viver essa situação dentro da minha casa? E aí a gente vai no Sermão do Monte, onde Jesus diz que nós somos o quê? Nós somos o quê? Luz. Nós somos luz. E a Bíblia diz que a luz, ela prevalece sobre as trevas. E aí você tem que começar a viver, ser uma nova pessoa e começar a viver na sua casa essa nova pessoa. Você vai mostrar para o seu pai agora quem você é. Você vai mostrar para o seu pai o que esse Jesus fez na sua vida. Você vai mostrar para o seu pai o que você tem aprendido na casa do Senhor. Você vai ser um filho mais obediente. Você vai ser um filho mais amoroso, um filho mais carinhoso, um filho mais compreensível, um filho que vai estar ao lado do pai, ao lado da mãe, não vai criticar, mas vai estar ali ajudando. E ele vai começar a ver. Você vai abrir uma brecha para o Espírito através do seu testemunho. Você tem uma casa, então, para ser a tua base. Você tem a sua igreja, e a sua igreja te ajuda a você ter uma base na sua casa, e você vai viver na sua casa aquilo que Jesus falou. Aquele que nascer da água tem que nascer da água e do Espírito. Você vai mostrar, e seu pai e sua mãe vai começar a ver a diferença na sua vida. Vai começar a ver que filho maravilhoso você se tornou depois que você começou a seguir essa fé, depois que você começou a ir para aquela igreja, e no coração deles vai começar a surgir o desejo: eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer esse Deus. Glória a Deus. E aí, pastor, birimbolou minha cabeça. Porque, peraí, pastor, o senhor acabou de dizer que se eu tenho familiares que bebem, que fumam, né? Que gostam do samba, do pagode, do forró, sei lá que diabo é, que gostam das coisas do mundo. E aí eu me sinto só. Mas o senhor falou e disse que é possível. Nós precisamos ser o que? Luz do mundo. A gente precisa dar testemunho. A gente precisa ser ele. Vocês viram o que o JP falou aqui? Aquilo ali é mau testemunho ou bom testemunho? Bom testemunho. Então, a vida do JP
do JP reflete o que ele aprendeu aonde? Em Casa. Agora escuta. Então o exemplo é tudo, né, pastor? A nossa mudança de vida é tudo, não é? Verdade. Mateus capítulo 22, desceu fresquinha do céu. Mateus capítulo 22. Deus ele dá uma ordem.